E hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença que afeta mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. O problema é quando o corpo não produz a insulina ou não consegue empregar adequadamente o hormônio produzido pelo pâncreas, responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. Para este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan a médica Elaine Dias, que é endocrinologista. Tudo bem, Elaine? Um ótimo dia a você. Tudo bem, obrigada pela presença. Obrigada a você. Tudo certo. Queria que você começasse falando para a gente sobre a importância desse dia para os portadores de diabetes, a importância desse dia 14 de novembro. É um dia de conscientização, porque a diabetes é uma doença que afeta milhões de pessoas. A previsão de afetar milhões de pessoas aqui no Brasil, em 2045 são 23 milhões de pessoas. Então, assim, é um dia para conscientizar as pessoas que têm que se cuidar para evitar problemas no futuro. A diabetes é uma doença crônica, é uma doença que leva várias sequelas comportamentais, pode causar depressão, mas principalmente pode causar doenças cardíacas, renais, arterioscleróticas, e é um momento de conscientização mesmo, é um momento da gente ajudar, né, o paciente que está com diabetes, é um momento da gente conscientizar que é uma doença que pode causar várias sequelas cardíacas, principalmente, e renais, principalmente, e pode causar, inclusive, problemas de retinopatia diabética, que pode causar cegueira no futuro, pode causar amputação de membros. Então, é um momento para a gente conscientizar e saber que existe essa doença e que é uma doença crônica, mas que a gente, quando a gente cuida, pode inclusive entrar em remissão se for um diabetes tipo 2. Hora certa na PAN, 10h56. Doutora, eu queria saber o seguinte, quais são os primeiros passos ali, quando a pessoa começa a ver os primeiros sintomas, quais são os primeiros sintomas, quando ela começa a sentir, o que ela começa a sentir ali, o que ela pode começar a manifestar em relação ao seu organismo, ao seu corpo, e quais são os primeiros passos em relação ao hospital, ao pronto-socorro, o que ela faz ali, como que ela é diagnosticada? Olha, eu vou falar mais sobre o diabetes tipo 2, que é a doença que acomete o tipo de diabetes mais comum no mundo, que é o diabetes mais no adulto, mas pode acometer também crianças com obesidade, sobrepeso. Aliás, obesidade e sobrepeso é a principal causa de diabetes no mundo, diabetes tipo 2. E normalmente o paciente ele começa a sentir muita sede, urinar muito, principalmente à noite, e se tiver muito descompensado, ele começa a emagrecer. Mas normalmente, assim, isso é um quadro agudo de diabetes quando a glicose está muito alta. Quando a pessoa chega a esse ponto, ela já está com diabetes há muito tempo, há mais de 5 anos. Então, assim, o diagnóstico de diabetes é normalmente em exames de rotina, tá? Exames com o seu clínico geral, no posto de saúde, no consultório do seu médico de confiança, que é o exame da glicose e da média da glicose nos últimos 3 meses, que é a hemoglobina glicada. Então, assim, o diabetes tipo 2... normalmente não abre um quadro agudo, ela é incipiente, ela é silenciosa, é uma doença silenciosa. Você só descobre que você está com diabetes se você não faz exames de rotina, quando ela já está avançada e, infelizmente, já comprometeu alguns órgãos vitais, como o coração, como o rim, né, como os olhos. Então, o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Já o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da criança, é um quadro mais agudo quando abre. Aí sim, a criança começa a emagrecer, ela urina muito, sente muita sede, come bastante, apesar de comer bastante, emagrece bastante. Aí, nesses quadros agudos, o certo é realmente procurar um pronto-socorro, né? Rapidamente vai ser feitos os exames de sangue, dentre eles os exames de glicose, e rapidamente vai ser introduzida a insulina. Perfeito. Nosso comentarista Diogo Schelp também tem uma pergunta para você, doutora. Doutora, bom dia. Doutora, a gente sabe que durante a pandemia muita gente negligenciou outras doenças, né? Outras doenças deixaram de ser tratadas e deixaram de ser diagnosticadas. Em relação à diabetes, houve algum impacto nesse sentido? Houve um aumento da incidência de diabetes, porque durante a pandemia houve uma média de ganho de peso na população brasileira de mais ou menos 6 quilos. Foi a população que mais ganhou peso durante a pandemia, e isso impacta diretamente sobre a diabetes tipo 2. Então, assim, houve uma negligência, os pacientes deixaram de procurar o médico, deixaram de fazer diagnóstico, os pacientes, por medo, claro, né, deixaram de
fazer o acompanhamento com o médico, né, nas consultas para avaliar a glicemia. E assim, o diabetes, quando não está controlado, ele, mais uma vez, ele causa vários problemas cardíacos, infarto ou problemas cerebrovasculares, como o AVC. Né, um derrame, por exemplo. Então, infelizmente, houve um aumento do diabetes tipo 2, né, e houve uma falta de cuidados, né, nem falo que não é culpa de absolutamente ninguém, porque realmente as pessoas ficaram com medo de procurar ajuda médica. Doutora, a gente volta daqui a pouquinho com a nossa entrevista sobre o Dia Mundial do Diabetes. Doutora, eu quero fazer mais uma pergunta para você que é relacionada à idade. Que idade que normalmente os pais de crianças ali precisam começar a se preocupar em relação à diabetes? E já emendando essa pergunta, quero saber também sobre a genética. É possível ter ali um quadro genético já nessas crianças? Como é que funciona para determinada idade? Olha, o diabetes tipo 1, ela começa a apresentar normalmente a partir de 1 ano de idade. Mas assim, não é tão comum, tão cedo, né? Normalmente a partir de 5 anos de idade é mais frequente. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, né? Você tem uma produção de anticorpos contra o pâncreas, né? Contra as células betas pancreáticas, e realmente é uma doença que você necessita introduzir insulina, porque essas células betas pancreáticas são responsáveis pela produção de insulina, né? O diabetes tipo 1 é muito mais raro, graças a Deus, que é um quadro, vamos dizer assim, um pouco mais grave, né? Mas hoje em dia a gente tem vários subterfúgios para tratar e a medicina está avançando muito, né? Já o diabetes tipo 2 é uma doença que acomete mais os adultos, mas infelizmente ela tem muita relação com a obesidade. Então tem acometido crianças obesas também. Crianças com 12 anos de idade já têm resistência insulínica e já abre um quadro de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele tem mais relação com a genética. Então quando vocês têm histórico familiar de diabetes tipo 2 na família, os pais, principalmente, né, parentes mais próximos, é bom a gente estar monitorando as crianças, né? Assim, o diabetes, assim, monitora as crianças quando as crianças estão obesas em relação ao diabetes tipo 2. E agora, na vida adulta, é sempre realmente bom monitorar. Diogo Chape, mais uma pergunta em relação ao Dia Mundial do Diabetes. Doutora, em relação ao resto do mundo, quando a gente compara a situação do diabetes no Brasil, levando em consideração hábitos alimentares dos brasileiros, em consideração também a proporção de obesidade na população, como que a gente se situa? É um país em que é um problema mais destacado do que em outras nações? Sim, infelizmente o Brasil é um país que a obesidade está crescente a cada dia, né? Está crescendo a cada dia, e a gente não tem o hábito de um bom estilo de vida, e isso impacta diretamente, né? O diabetes tipo 2, ele tem total relação com obesidade, sobrepeso e, claro, mais uma vez, com genética, né, como eu havia falado antes, e também com estilo de vida, né? Quanto mais estilos de vida saudável você tem, atividade física de forma regular, né, uma alimentação saudável, diminui muito a possibilidade de você desenvolver um diabetes no futuro, apesar de você ter uma genética que impacte. Doutora, mais uma pergunta que eu queria te fazer relacionada à amputação, que a gente sabe que ali é um dos casos mais graves relacionados ao diabetes. Até que ponto ali o indivíduo vai chegando, quais são os sintomas que ele vai manifestando? Às vezes é porque ele não se cuidou direito, não aplicou a insulina direito, não seguiu as recomendações médicas, ou é realmente um caso que não teve jeito mesmo, é um caso ali genético? Como que funciona? Olha, em relação à amputação, assim, graças a Deus tem diminuído bastante, porque hoje em dia a gente tem vários medicamentos para diabetes e tem tido um controle mais adequado. Mas como eu falei antes, assim, o diabetes tipo 2, quando você abre aquele quadro agudo, é quando o paciente já tem mais de 5 anos de diabetes. E durante 5 anos, a sua glicemia descompensada, já teve alguns comprometimentos microvasculares e macrovasculares. E dentro desses comprometimentos macrovasculares é o comprometimento da circulação sanguínea dos membros, né? É uma alteração das artérias dos membros inferiores, né? Tanto membros superiores, mas principalmente membros inferiores, os pés, né? Principalmente o pé, né? O pé do diabético é uma região que a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim,
Para chegar a esse nível de comprometimento de insuficiência arterial, ou seja, o sangue não está chegando direito nos pés, nas pernas, é que realmente é um paciente que já tem um diabetes de longa data e que não houve o cuidado adequado, né? Como eu falei, às vezes nem é culpa do paciente, que às vezes ele nem sabe que está diabético, né? Que está com essa doença, diabetes, né? E ele abre o quadro agudamente. Então, por isso, da importância dos exames, né, de forma rotineira, né, uma vez por ano, a glicemia de jejum, que é um exame extremamente acessível nos postos de saúde, principalmente quando você tem histórico familiar e principalmente quando você está acima do peso na idade adulta e também na criança, né? Mas, assim, voltando à amputação, é um quadro realmente que quando não tem mais como você revascularizar aquelas artérias comprometidas, aí sim leva à amputação para o paciente não vir a falecer. Doutora Elaine Dias, a gente agradece a sua participação diretamente aqui do estúdio da Jovem Pan, endocrinologista. Muito obrigada. Eu que agradeço.